Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre literacia financeira. Neste episódio, portanto hoje, vamos abordar um tema que tem vindo a ser um dos temas que cada vez mais as pessoas falam comigo e se calhar com alguns de vocês que nos estão a ouvir, que é como é que vai ser a minha reforma. E por isso eu trago aqui hoje o tema: se vocês já pensaram quanto é que vão precisar de ganhar para, quando chegarem à reforma, essa mesma reforma seja uma reforma digna. Este é um tema que eu acho que muitas pessoas ainda não estão a pensar muito nele, mas aquilo que nos espera, se nós continuarmos com este sistema de segurança social, é que vamos ter algumas dificuldades dentro em pouco tempo, nos próximos, se calhar, 10, 15 anos. Vai ser muito difícil nós termos reformas como temos hoje. Ou até mesmo posso dizer, não vamos ter as mesmas reformas que temos hoje. Isso acontece porque existem muitos fatores, muitas mudanças, como mudanças demográficas, económicas, e é importante é fundamental refletirmos sobre o nosso futuro financeiro, pensando naquilo que são estas duas mudanças que eu falei anteriormente. Porque isto tem um impacto crucial que nós, pessoas que queremos e esperamos ter uma reforma digna e uma vida, quando chegarmos à nossa aposentadoria, relativamente boa, não baixo nível de qualidade, temos que pensar isto hoje já, seja eu uma pessoa que tenha 50 anos, seja eu uma pessoa que tenha 20 anos, ou até menos. Nós devemos começar a poupar logo a partir do nosso primeiro salário. Ou até mesmo fazer reservas daquilo que são aquilo que muitas vezes nós recebemos de algumas pessoas, dos nossos pais, fazer essa mesma reserva, investir esse mesmo dinheiro. Isso é muito importante. Quanto mais cedo eu começar, melhor. Dados estatísticos, com certeza vocês já ouviram falar, porque isto é um tema que nos últimos anos tem vindo a ser falado, e nas televisões, na comunicação social, portanto, muitas pessoas têm vindo a falar nisto, e nunca é demais, porque as pessoas ouvem hoje, mas amanhã já esqueceram. Portanto, nós devemos falar regularmente sobre isto, e por isso decidi trazer este tema aqui, porque eu considero muito importante falar nisto. O último episódio falei sobre inflação, que tem muito impacto naquilo que estamos aqui, ou naquilo que é a minha reforma. Portanto, a inflação tem muito a ver com investimentos que eu faço, e se aquilo que eu invisto hoje, multiplicado por algo, me vai ajudar a ter um rendimento igual àquele que me permite ter, naquele momento que eu me reformar, uma vida digna. Portanto, para as pessoas terem uma noção, hoje, uma pessoa que se reforma traz para casa 70 e poucos % daquilo que é a sua reforma atual. Portanto, se ganhar 1000, dá 700 e poucos euros. Presume-se que em 2040, portanto, daqui a 15 anos, isso baixe para 50 e poucos %. E em 2050, se não se fizer nada, se continuarmos com as mesmas situações de hoje, espera-se que esteja abaixo de 50%. Isto quer dizer o quê? Se eu tiver a ganhar 1000 euros, eu, se me reformar, vou trazer para casa 500 euros ou menos. É óbvio que, se eu vou para casa, as pessoas até podem dizer assim: mas eu preciso de menos dinheiro. Mas metade do dinheiro é muito, e provavelmente não vai chegar. Porque é lógico que eu, provavelmente, até vou necessitar de menos dinheiro para aquilo que é a minha vida dia-a-dia, mas surgirão outras coisas do qual eu vou precisar, se calhar, para a minha saúde, para outras questões onde vou precisar de dinheiro,
E, portanto, é importante eu fazer essa mesma análise e perceber qual é o valor que eu realmente me sentiria confortável para ter uma vida digna quando chegasse à minha idade da reforma. Portanto, é importante começar cedo a fazer esse planeamento. Porque, como já vimos, daqui a 15 anos, 20 anos, nós vamos trazer metade do nosso ordenado para casa quando nos formarmos. E por isso, quanto mais cedo nós fizermos isso, quanto mais cedo iniciarmos o planeamento para a nossa reforma, menor será o esforço necessário para acumular o montante desejado. Porque isto, se nós utilizarmos aquilo que são, de forma simples, que acho que todos compreendem, os juros compostos, não é? Eu, quanto mais tempo tiver um valor a capitalizar sobre um juro composto, a rentabilidade é sempre muito maior se estiver há muito mais tempo do que há pouco tempo. Portanto, isto é a justificação para que devemos começar a poupar já. Depois, é importante nós também definirmos objetivos. Metas são importantes. E realistas. Também é essencial. É importante nós termos essa noção. E devemos pensar nisso quando temos a fazer o nosso orçamento. No estilo de vida que nós queremos ter, quanto é que precisamos mensalmente para ter esse mesmo estilo de vida, não é? Para aquilo que é as contas correntes normais, para aquilo que é aquilo que eu também preciso e o ser humano necessita, não é? Para as minhas extravagâncias, se vou almoçar fora, se vou passear, se vou viajar, e também ter aquele espaço, aquele valor para poupar. Já falei aqui muitas vezes naquilo que é o 50-30-20, portanto, quem me ouve sabe do que é que estou a falar. Portanto, é importante nós fazermos este 50-30-20 no nosso orçamento para que as coisas possam correr realmente corretamente sobre aquilo que é o nosso estilo de vida e que possam ser o mais realistas possíveis. Só para alertar, não é? Nós estamos hoje, as taxas de juros estão a baixar ligeiramente e estão, por conseguinte, a aliviar as prestações das casas das pessoas. Portanto, aquilo que nós aconselhamos é que, se as pessoas conseguiram pagar quando as taxas estiveram altas, né, hoje estão a pagar menos. Portanto, estão a forrar dinheiro, estão a ficar com mais dinheiro nas contas. Quer dizer que esse dinheiro devia, ou deve, e aqui é um conselho, uma parte dele para investimento. Pode não ser todo, porque acredito que muitas pessoas estavam a passar dificuldades, mas se elas conseguiram viver num patamar mais elevado sem esse dinheiro, agora que o têm, devem dirigir uma parte desse dinheiro para a poupança. Portanto, isso é muito importante. Outro ponto importante é, nós já estamos a fazer poupanças, quem o esteja a fazer, é importante pensar que, em algum momento que tenha dificuldades, não vá logo a correr levantar essas poupanças. É lógico que se for um caso muito extraordinário, é lógico que terá que o fazer. Mas muitas vezes nós vimos que as pessoas, qualquer coisinha que apareça, vão logo correr levantar. Não. Com certeza, às vezes existem outras situações que podem alavancar, ter mais rendimento e não façam com que tenham que mexer naquilo que são as vossas poupanças. Portanto, muita atenção a isto. É muito importante não mexer naquilo que é as poupanças, os planos de reforma, aquilo que for que tiverem para isso. Depois, é importante, quando definimos um orçamento, termos práticas regulares para que esse orçamento não descambe. Portanto, temos de ter hábitos de organização do dinheiro, de poupar o dinheiro e de autonomizar esse mesmo próprio dinheiro. E, com aquilo que é também a parte que nós definimos como investimento, investir esse mesmo dinheiro naquilo que possam ser as melhores opções. E aqui depende de cada pessoa. Nós não somos todos iguais. Há pessoas que gostam de mais risco, há pessoas que gostam de menos risco e, portanto, isso influencia os produtos onde elas vão investir naturalmente. Portanto, isso é importante.
Existem fundos imobiliários, os PPRs, fundos de investimento, ETFs, são tudo investimentos que nós podemos analisar e ver. Com certeza não é investimentos para todos. Uns gostam mais de fundos imobiliários, outros gostam mais de ETFs, outros gostam mais de PPRs. Cada um tem a sua rentabilidade, todas elas diferentes. Importante ter isso quando estou a fazer o meu orçamento. E devemos analisar a nossa carteira de investimentos regularmente, pois as coisas ajustam com a inflação, as taxas de juros, os bancos centrais vão mudando certo tipo de coisas. É importante que nós tenhamos isso em atenção. Portanto, como dica de hoje, é importante nós estarmos atentos todos os dias sobre aquilo que é a situação financeira nossa, pessoal, como do país, como do mundo, para podermos tomar as decisões mais acertadas na rentabilidade daquilo que são os nossos investimentos. Portanto, garantir uma reforma digna exige planeamento, exige disciplina e ação desde já. Só um exemplo. O Cristiano Ronaldo é hoje o que é porque ele criou um plano, ele tem uma disciplina e ele atua sobre essa mesma disciplina. Ele tem a ação. Por isso, é quem é. Estamos a falar de Cristiano Ronaldo, que é a pessoa que todos nós conhecemos, goste ou não se goste, ele coloca isto em prática e daí tem os resultados. Depois, é importante que nós próprios nos incentivemos para fazer essa mesma análise, esse mesmo construir, esse mesmo futuro financeiro. E para isso, se tivermos dificuldades, temos que nos aconselhar. E podemos nos aconselhar connosco, decisões e soluções da Vera Cruz, portanto atuamos muito naquilo que é planos das pessoas ajustarem, portanto, aquilo que são as suas poupanças e obterem aqui rentabilidades de acordo com aquilo que elas pretendem, como na gestão dos seus próprios créditos para poder rentabilizar melhor aquilo que é os créditos que têm e poderem vir a poupar. Portanto, nós podemos ser uma solução. Se gostou do nosso podcast e se realmente pretende ter uma reforma digna, veja este podcast até ao fim, faça gosto nas redes sociais, partilhe também nas redes sociais e estaremos cá para a semana para mais um podcast. Obrigado. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.